família real para o Brasil. Vamos estudar a Revolução Liberal do Porto até o processo de independência do Brasil, o que vai levar o 7 de setembro de 1822. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho nas aulas anteriores e lembrar que Napoleão já tinha perdido na França e já tinha acontecido o Congresso de Viena, que todas as fronteiras e governos já estavam normais antes do processo das invasões napoleônicas. E aí Portugal estava sendo governado por uma junta inglesa que prestava conta a Dom João aqui no Brasil. Os portugueses que lá ficavam em Portugal, eles não aceitavam isso, estavam inconformados e estavam se achando deixados de segundo plano. Então eles vão começar a exigir o retorno imediato de Dom João a Portugal. Com isso, eles começam a formar uma assembleia querendo fazer uma nova Constituição, essa Constituição de caráter liberal, acabando com o absolutismo. Convocam as cortes para organizar todo esse processo de nova legislação, de uma nova Constituição, e exige que as cortes mande Dom João voltar imediatamente a Portugal. E aí a gente percebe um processo contraditório nessa Revolução Liberal do Porto, que ao mesmo tempo que quer acabar com o absolutismo português, quer que o Brasil volte à condição de colônia, não quer perder o Brasil como colônia. Lembrando mais uma vez, o Brasil era a principal colônia de Portugal, então Portugal não conseguiria sobreviver sem o Brasil. Então, no Brasil começa a haver uma divergência política. De um lado tem o Partido Português, que apoia esse retorno de Dom João a Portugal e o Brasil a condição de colônia de Portugal, e de outro tem o Partido Brasileiro, que já está acostumado com esse fim desse vínculo entre Portugal e Brasil. Nesse sentido, não houve jeito, Dom João ele volta a Portugal e aí deixa aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente, ou seja, aquele príncipe temporário que vai ser o Dom Pedro. Ainda não era Dom Pedro I, era apenas Dom Pedro. Então ele governa aqui e Portugal, as cortes começam a exigir medidas cada vez mais rígidas de Dom João, exigindo também o retorno do príncipe regente a Portugal. E aí a população brasileira, que era contra esse domínio português, vai se reunir com cerca de 8.000 assinaturas numa petição pública que fica conhecida como Petição do Fico, pedindo que o Dom Pedro ele ficasse no Brasil. E aí, ao receber essa petição, Dom Pedro ele vai dizer que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, esse momento é conhecido como o Dia do Fico. Ele vai determinar também que as pessoas não cumpram as determinações vindas de Portugal. Esse clima tenso vai se arrastar a 1821 e chega a 1822, até que Dom Pedro, voltando de uma viagem a Santos, ele recebe um documento importante dizendo que ele precisava retornar imediatamente a Portugal. A sua esposa vai dizer que aquele é o momento ideal para a proclamação da independência. E aí, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro ele vai decretar a independência. E aí, no famoso grito do Ipiranga, independência ou morte. E então, nesse mesmo dia, ele é proclamado rei. Então é chamado de Dom Pedro I e nós temos início ao primeiro reinado. Vale lembrar
Atenção, muito importante, vai ser um movimento de independência sem participação popular, ou seja, o povo não sabia do que se tratava, esse processo de independência, esse fim do vínculo com Portugal, essa criação de nação. O povo não tinha dimensão disso. Além disso, vai ser um movimento elitista, mantendo o privilégio dessa elite. E outra coisa a chamar a atenção, que o Brasil, após a independência, vai se tornar uma monarquia, algo que vai ser inusitado, porque todos os outros países da América, quando conquistaram sua independência, se tornaram uma república, menos o Brasil. Espero que vocês tenham aprendido. Até mais!